Olá, vem comigo ouvir mais um conto de terror. Não sei por que a sombra da morte estava me perseguindo. Eu sou tão jovem, não tenho doenças nenhuma. Mas a sombra da morte me perseguia copiosamente, me deixando arrepiado. Era de noite a todo tempo, estava condenado à morte cruenta. Caminhando perto de uma ponte, olhando o rio abaixo, pude perceber de cara o quão tenebroso era se atirar daquele lugar. A sombra da morte estava ao meu lado. Imaginei como seria se eu me atirasse da ponte, para me livrar da sombra da morte. Mas não dei ouvidos. Antes de mais nada, havia um anjo que me protegia. Sentia duas forças antagônicas, uma era a força do bem e a outra do mal. Me diz se você já teve uma sensação de ser perseguido, ou estar no meio de uma batalha espiritual. Valeu, deixe um like e inscreva-se. Até logo! Olá, visitar um cemitério assombrado, talvez não seja o melhor lugar do mundo para se visitar, ainda mais com chuvas e trovoadas. Eu estava sonolento, com paralisia do sono, levantei da cama e comecei a caminhar por dentro da minha casa. O tempo estava chuvoso e muito nublado, parecia que iria chover mais e mais, ainda mais. As trovoadas eram muito fortes. A coisa estava ficando muito sinistra. Não sei como, saí e entrei dentro de um cemitério assombrado e comecei a passear por cima dos túmulos e logo senti uma presença forte perto de mim, que estava me seguindo, talvez fosse assombrações. Logo a polícia chega no local, por denúncia de um vizinho que estava acordado naquele horário. A polícia me viu caminhando pelo túmulo, quando de repente, o homem me chamou pelo nome e acordei e expliquei que estava com paralisia do sono. O policial já sabia e na tranquilidade me levou para minha casa. Valeu, deixe um like e inscreva-se. Até logo! Boa noite, você conhece um crocodilo ou jacaré, mas este conto de terror vai lhe apresentar um crocodilo, bem diferente daquele que você é acostumado ver. Vem comigo, ouvir mais uma história de terror. Em um laboratório na Califórnia, nos Estados Unidos, cientistas foram patrocinados por milionários, para fazer uma experiência com crocodilos. O crocodilo Fred é adolescente, querem fazer ele crescer de um dia para o outro. E do nada, aconteceu o que queriam. Só que efeitos colaterais aconteceriam, definitivamente, e acarretaria consequências desastrosas para o meio ambiente e a sociedade. Uma espécie de crocodilo transgênico. Do nada começou a ter reações terríveis. Começou a ser agressivo com os outros e seus domadores. Teve um que ele arrancou o braço. E fugiu do laboratório. E foi para um rio, lá para a Amazônia. Na beira do rio, pessoas estavam pescando, quando do nada, pensaram que era um peixe enorme, que tinha se engatado no anzol, mas na verdade era o Fred, que muito brutalmente devorou a família toda. Esse crocodilo era bem maior e mais feroz do que os outros, ele comia até os outros crocodilos. Teve uma cabana ali por perto, onde ele estraçalhou com todos. Índios tentaram matá-lo, mas eles saíram mortos. O crocodilo estava botando terror naquela região. Ele era muito agressivo, ninguém conseguia botar terror nele, mas ele se encarregava de pôr horror. Até que um leão tentou detê-lo, mas foi devorado.
O crocodilo, Fred, muito feroz e agressivo, estava estragando com todo o ecossistema. Os cientistas criaram uma máquina que soltou veneno e o matou. Comente aí, qual é a moral dessa história de terror? Obrigada por chegar até aqui, inscreva-se, ative as notificações e dá um like aí, assim você me ajuda a produzir mais histórias de terror. Até logo! Olá, não sei se você costuma juntar artefatos históricos ou antigos, mas este conto de terror vai vislumbrar sobre essa questão. Só devemos ter cuidado para não sofrermos consequências com essas questões, de depararmos com algum objeto amaldiçoado. Vem comigo! Francisca é uma colecionadora de artefatos antigos. Sabe, aqueles objetos que raramente conseguimos encontrar em qualquer lugar. Ela sempre pechincha para conseguir alguma coisa barata. Não posso dizer que ela seja uma arqueóloga, ela é mais para curiosa. Ela visita museus de história frequentemente. Francisca todo dia pesquisa nos livros a origem de determinado objeto encontrado, ou que ela compra. Ela um dia comprou um abajur muito antigo, talvez de alguns séculos atrás. Para saber qual procedência era aquele objeto, pensou em ir à biblioteca e lá descobriu algo bem aplausível, pertencia a uma fazendeira de 200 anos atrás. Ela perdeu em uma invasão em sua propriedade por bandidos vindo do Oriente. Foi investigando até que se deparou com uma informação muito interessante, havia uma bisneta desta mulher, ainda viva. Ela foi até a casa desta bendita mulher, e no mesmo instante chegando lá, a casa desta bisneta era muito assombrosa, parecia que havia assombrações nesta casa. Francisca parou com seu chevette azul na frente da casa e chamou pela mulher, que a princípio foi muito educada. Mas a casa dava arrepios em Francisca. Parecia que havia espíritos malignos ali. A mulher conversou bastante com Francisca e depois, como era de costume, deu um espelho para Francisca que agradeceu e foi embora. Chegando em sua casa, colocou o espelho pendurado na parede de seu quarto, e vozes do além chamavam a mulher pelo nome. Ela olhava pelo espelho e duas caveiras diziam: "Este espelho é meu e sua alma também." Francisca fez o sinal da cruz. E o espelho começou a lembrar Francisca de sua história de terror na infância e dizia às caveiras: "É sua culpa ela ter morrido." Francisca ficou com raiva e em prantos dizia: "Fique quieto, seu maldito." E quebrou o espelho. Depois ela percebeu que estava presa dentro do espelho. Se não administrarmos o nosso passado, seremos absurdamente aterrorizados por histórias de terror, que como um espelho vai mostrar a sua imagem do passado, que é um conto de terror. Colecionar memórias ruins nos prejudicará, se não sabermos lidar com elas. Obrigada por ficar até o fim deste conto de terror. Deixe o like e inscreva-se, ative as notificações. Até logo! Boa tarde. Existe muitas pessoas que fazem pacto com o diabo. De pobre ficam ricas. Mas suas almas são comprometidas, ficam à mercê da perdição. Boaz é um homem que tudo o que ele faz, dá errado. Parece que existe um atrapalho em sua vida. O diabo, vendo isso, se apresenta perante o homem que está sentado na escada da área de sua casa. E os dois começam a dialogar. O diabo começa a prometer tudo para o homem. Mas para ele conseguir ficar rico, precisa fazer pacto com o diabo. Boaz não pensou duas vezes. Mas, logo pensou: estou prestes a fazer pacto com o diabo. Por causa de algo inútil. Na verdade, o diabo,
estava atrapalhando o moço há anos, para que Boaz o adorasse. Quando ele teve a oportunidade, ele se apresentou com suas propostas, saindo da vida dele. Boaz então fez pacto com o diabo e assinou o documento. Logo ficou rico, mas ele começou a coabitar com um montante de meretrizes, logo, ficou doente e morreu. Será que adianta fazer pacto com o diabo? É certo que não. O homem pode ganhar tudo nesta vida, mas perder sua alma, acaba sendo inútil o pacto com o diabo. Valeu, deixe um like e inscreva-se até logo.